eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora que clama e implora, Deus responde vão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-nos compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Coração, 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 nunca é demais. Coração, coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Coração, coração, nunca é demais. Coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs e ouvintes, eu quero saudá-los com a doce e paz do Senhor Jesus. Na noite desta quinta-feira, dia 5 de março, quero glorificar ao Senhor e agradecer ao mesmo por nos conceder essa oportunidade. Hoje, adentrando no 4º dia do nosso propósito de jejum e oração, debaixo do tema Filhos que clamam, Pai responde. Individualmente falando, eu já quero saudar nesta noite a irmã Fabiana, com toda a sua estrutura familiar. Ela colocou um propósito diante de Deus, está firme aí, e eu creio na vitória dela, em nome do Senhor Jesus. Pois aqui está
a foto dela, da família dela, da filha dela. E nessa oportunidade eu quero saudar com a paz e uma boa noite a irmã Lucilda, a paz do Senhor Jesus, o irmão Cláudio Oliveira, a paz do Senhor Jesus, minha ovelha, juntamente com a sua mamãe Sônia. Que o Eterno vos abençoe dia após dia. Os irmãos me perdoam, pois aquela tosse ela vai, vem, e assim nós vamos seguindo para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu também já quero saudar a irmã Elaine Paula, bênção de Deus, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele visita também a vida de cada um de vocês. A irmã Elaine está aqui, ó. Bem-estar, a empresa Bem-estar, já está aqui, ó, no altar da oração. Ainda vamos estar intercedendo, porque da mesma forma a sua família também já está no mural. Irmã Mara Home, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a senhora e toda a sua estrutura familiar. Falar nisso, irmã Mara, eu não vi a foto da senhora aqui no mural, do seu esposo, da sua filha, da sua neta. Eu não vi. Tá. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você vai providenciar. Nós vamos colocar aqui no mural. Está orando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Meus amados e ouvintes, eu tenho uma palavra da parte de Deus por vossos corações. Eu estava aqui meditando, né, enquanto o louvor tocava e vocês se conectavam aí. E eu estava aqui meditando em uma passagem bíblica que o Espírito do Senhor Deus soprou em meu coração. Deus abençoe a vida da irmã Regina Maria de Paula. Seja bem-vinda, minha mãe branca, presente de Deus. Irmãos, meu dia hoje foi um pouquinho corrido, né? Eu e a minha esposa fizemos uma visita. A visita foi assim produtiva e o nome do Pai foi glorificado. Depois tem testemunho aí para vocês ouvirem para a glória de Deus. Você que está no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração. Vamos para a palavra? Deus abençoe a vida do irmão Odílio, juntamente com a senhora, sua esposa, irmã Nice. As fotos já estão aqui, irmão Odílio, que o Senhor me enviou. Meus irmãos, eu estava meditando em Lucas capítulo de número 15. Lá no versículo 16 e 17. Aponta essa passagem, muito conhecida para quem lê Bíblia, a passagem do filho pródigo. O filho vai até o pai. E era uma família composta, porque segundo a Bíblia nos aponta, de 3 pessoas. A Bíblia não aponta, não mostra a mãe. Só mostra o pai, um irmão e o outro irmão. Um pai e 2 filhos. O mais novo se aproxima do pai e disse: pai, eu quero a parte que me pertence. Quem sabe, por escolha, por intermédio de influência de amigos, a pressão de colegas. E ali ele foi até o seu pai. E o pai, com coração amável, dá a ele o que ele revorgava. Ao receber a parte da sua herança, ele saiu de casa. Tomou a decisão de sair de casa. E quando ele sai com seus bens, com suas posses, com a sua riqueza, ele encontra amigos. E ao encontrar aqueles amigos,
ele começa não a planejar uma estrutura futura. Com a influência daqueles amigos, ele começa a gastar. Quem sabe com mulheres, com bebidas, com drogas, com noitadas. E tudo que tira e não repõe, um dia acaba. E assim aconteceu com aquele filho pródigo. Ao ponto, quando ele acorda no outro dia, a ficha cai. Quando ele olha para um lado, vê onde ele estava deitado, tudo sujo. Olha para o outro lado, as roupas jogadas, garrafas, quem sabe, de bebidas vazias ali. E quando ele levanta assim, aquela dor de cabeça, aquela pontada, resultado da ressaca. Quem sabe ele levanta para tomar um café, não tem o pó, não tem o açúcar. Quem sabe ele vai até a geladeira, abre para pegar uma água, só tinha água. E aí ele vai caindo em si. E aí começa a padecer e sofrer escassez. Ao ponto de já não ter mais recursos e o estômago começa a roncar porque bate a fome. E penso eu que ele vai bater na porta dos amigos e nenhuma porta se abre. Então ele vai para o mundo. Bate aqui, bate ali, bate aqui, pedindo uma oportunidade de trabalho, até adentrar numa fazenda muito distante da cidade. E ali, aquele fazendeiro deu para ele uma oportunidade de trabalho. Tudo por causa de uma escolha, por causa de uma decisão, olha onde ele foi parar. Quem sabe eu estou falando com algum filho. Quando eu falo de filho, filho na postura do Pai Celestial. Quem sabe eu estou falando com algum filho nesta noite. Alguma filha nesta noite. Que rogou o pai para o pai dar ali a sua herança. E o pai, obedecendo e respeitando, melhor dizendo, o seu livre-arbítrio. E concedeu você. E você fez suas escolhas. Se relacionou com pessoas que não era para se relacionar. Namorou com pessoas que não era para namorar. Casou com pessoas que não era para casar. Fez escolhas que não era da vontade do Pai. Entrou por caminhos que Deus não queria que você adentrasse. Tomou decisões fora da vontade do Pai, sem pedir conselho ao Pai, sem buscar direção no Pai, por influência de A ou de B. Hoje você está numa situação muito delicada. Triste. Quem sabe depressivo, depressiva. Quem sabe no estado de uma angústia, de uma dor, de uma solidão, de decepção, de frustração. E aquele filho pródigo, ele encontra uma oportunidade de trabalho. Só que ele ia trabalhar em troca de comida. Porque o que ele estava precisando de se alimentar. E o dono daquela fazenda disse para ele, ó, o único lugar que eu tenho para você trabalhar é ali, ó, é cuidando dos meus porcos. É lavar o chiqueiro e colocar comida para os porcos. E a Bíblia nos afirma que assim ele fez. Lava o chiqueiro. Mas quando ele vai colocar comida para os porcos, a Bíblia nos aponta que ele desejou se alimentar da comida dos porcos.
Olha o ponto que o filho, que outrora estava numa posição de destaque por decisões fora da vontade de Deus, por ouvir amigos e não ouvir a voz do pai, por opção dele conhecer o mundo, olha onde ele chegou. Quem sabe eu estou falando com filho e filha que estão nessa mesma situação. Por não ouvir o pai, por não ouvir o conselho do seu líder espiritual, por não ouvir o conselho de uma pessoa que te ama, que te quer bem. Desculpa a expressão da palavra, você está quebrando a cara ou quebrou a cara. Mas nesta noite, o Senhor Deus Pai está nos dando a oportunidade. De quê, pastor Anderson? De cair em si, de se arrepender. Porque um filho arrependido abre o céu. Um coração aquebrantado e arrependido faz o sobrenatural para acontecer. Quem sabe nesta noite, o que está faltando na sua vida é uma posição de filho arrependido, filha arrependida, que devido às suas escolhas, decisões ou até mesmo influência, você chegou no estado de calamidade espiritual, emocional, física e financeira. Não estou jogando na sua face porque falta de conselho não foi. Falta de intercessão pela sua vida não foi. Porque antes de você tomar essa decisão, o pai te aconselhou. O pai te orientou. Mas você não queria a orientação nem o conselho. Você só queria a parte do bem. Você só queria os seus bens. Você só queria a bênção e queria sair, tomar, ganhar o mundo. Mas o Senhor nos traz uma palavra em Hebreus capítulo 4. Versículo 16, diz o texto: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Aquele filho pródigo precisava de ajuda. E o que me chama a atenção, que mesmo no fundo do poço, reconhecendo, porque quando ele tem o desejo de comer a comida e as bolotas dos porcos, ele cai em si. No capítulo de número 15, versículo 16 e 17, e ele disse: e caindo ele em si, os trabalhadores de meu pai têm pão, têm o que comer, e eu aqui, nesta situação, levantar-me-ei, e irei eu ter com meu pai. Aleluia! Reconheça que você é filho, ainda que caiu, ainda que esteja caída, entenda que você é filho e tem um pai, e esse pai está pronto a te perdoar, porque ele é pai de misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. O que eu paro e penso no capítulo 15, no versículo 17 de Lucas? Eu aprendo que quando aquele homem já não tinha mais nada, perdeu tudo, mas sopra ali a semente da esperança no coração dele, e ele se lembra da postura e a posição a qual ele ocupava antes de tomar decisões fora da vontade de Deus. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Só que naquele exato momento, quem sabe, o conflito começou na questão espiritual, porque o diabo, o adversário da minha e da sua alma, não quer que nós nos arrependemos. Não quer que nós nos levantemos. Não quer que nós nos posicionemos. Ai, Jesus. E uma das maiores mentiras de Satanás, o nosso adversário, é quando ele tenta colocar no nosso coração, no coração de muitas pessoas, que elas não podem se aproximar do Pai. Elas erraram muito, pecaram, elas não podem mais ouvir a voz do Pai, elas não são dignas de chegar na presença do Pai. Mas o que me chama a atenção é que o filho pródigo, ele conseguiu vencer esses pensamentos e foi mesmo se arrastando, mesmo na certeza que alguém ia se levantar contra ele, porque ele não chegou lá limpinho, ele não chegou lá de terno e gravata, ele não chegou lá com um calçado no pé, ele chegou descalço, rasgado, sujo. Porque a palavra do Senhor nos afirma que o Pai o viu quando ele estava no caminho. E quando ele se aproxima do Pai, chegamos ao trono da graça, aleluia, e ele chega diante do Pai, o Pai olha assim e se alegra, mesmo rasgado, sem tomar banho, descalço, com odor, porque ele estava dentro de um chiqueiro, não tive a oportunidade de tomar um banho, então ele estava com odor. Mas a Bíblia nos afirma que o Pai o abraçou. Aleluia. O abraçou. E ali o Pai se alegrou. E de repente o irmão dele, porque a Bíblia nos afirma que um dos nossos maiores inimigos é aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Ah, pai, eu sempre te honrei, mas ele nunca te honrou, e agora você quer fazer festa para ele? Aí o pai disse sim, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. O que o pai disse? Pega ele, dá um banho nele, coloca as vestes nele, coloca calçado nos seus pés e o anel no seu dedo, honra. Honra. Isaías 61 diz que no lugar da tua vergonha, o Senhor Deus trará dupla honra. Quem sabe eu estou falando com um filho, uma filha, que se sente envergonhado pela situação que você está vivendo. Quem sabe eu estou falando com uma filha ou um filho que está se sentindo humilhado pela situação que está vivendo.
Mas nesta noite eu estou trazendo uma palavra direcionada ao seu coração, dizendo: o Pai te recebe, o Pai te valoriza, ainda que você caiu, ainda que você esteja prostrado, ainda que está numa situação como mendigo, ainda que está numa situação de sujo, a sujeira da escolha, a sujeira do pecado, mas o Senhor, Ele te abraça e disse: o meu filho, aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu. Você é filha, você é filho, você tem direito a Rachorocondevas. Ei, o conflito daquele homem, quem sabe, não vai porque ninguém vai te receber. Não vai porque você saiu fora da minha direção. Mas a Bíblia nos afirma que ele vai. E o Senhor o abraça, ele, o Pai, abraça. Eu vou te falar uma verdade. Se o Espírito de Deus, aquele que nos consola, aquele que nos conduz, aquele que nos leva à presença do Pai, se ele já lhe perdoou, se ele não te condena, porque o homem vai te condenar? O homem te condena aquilo que Deus já perdoou. Só depende de você. Eu li para você e repito, Hebreus capítulo 4, versículo 16, chegando ao trono da graça, o trono da misericórdia. Irmão, quando nós chegamos no trono da graça, no trono da misericórdia, o Senhor Deus lava nossas vestes, o Senhor Deus troca as vestes, o Senhor Deus coloca um novo calçado, coloca o anel e diz: este aí é minha filha, meu filho, que estava morto, reviveu. Mas aí o acusador vem, o irmão mais velho vem acusar. Mas ele fez escolhas. Ele pegou a metade da sua riqueza, pai, e gastou lá, ó. E agora perdeu tudo e volta sem nada. O importante para o pai não é um bem material. O importante para o pai é a sua vida. É a sua comunhão com ele. É o bem mais precioso. O bem mais precioso para Deus não é o seu dinheiro. O bem mais precioso para Deus não é a sua casa luxuosa. O bem para Deus não é a sua cama confortável. Não é o seu carro. Não, não, não. O bem precioso para Deus é a sua vida, é a sua alma. É a comunhão com o Pai e o filho com o Pai. E o Pai, ele quer resgatar esse valor. Valores, irmãos, que hoje, humanamente falando, está se perdendo dentro de muitas famílias. E o filho já não tem mais um diálogo com os pais. Os pais já não têm mais o diálogo com os filhos. Hoje os filhos fazem o que bem quer, o que bem entendeu, o que dá na telha, e o pai não faz nada, a mãe não faz nada. E o Senhor Deus está resgatando esses valores. Olha o ponto de um filho pegar uma namorada, levar para dentro de casa, dormir com ela dentro de casa, dentro do quarto, manter relação com ela dentro do quarto. Não, 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 tem que deixar eles aqui, é melhor eles aqui do que eles lá fora. Isso, então você está apoiando o pecado do seu filho, apoiando o pecado da sua filha. Aí você quer bênção ou maldição, entenda isso. Você tem autoridade. Não, às vezes eu tenho que abrir mão, porque senão meu filho vai fazer isso. E se ele fizer, ele vai sofrer as consequências dele. É assim. O filho pródigo sofreu as consequências, mas o pai estava ali. Você errou, mas eu estou aqui de braços abertos, para você entender que as suas escolhas você sofreu por ela. Olha onde ele chegou. Lavando chiqueiro, comendo bolotas. Hoje,
vejo pais, mães, que colocam o filho, deixa o filho trazer a namoradinha para dentro do quarto, deixa a filha trazer o namorado. Cadê a autoridade? Cadê o respeito? Não tem que namorar debaixo dos meus olhos. Isso. Só que aí já não está mais namorando, já está trazendo para dentro de casa. O rapaz dorme dentro no quarto, a jovem dorme dentro no quarto, os dois juntos. E aí você está perguntando, por que minha oração não está respondendo? Por que minha oração não está sendo respondida? Aí eu estou falando do filho pródigo. O Senhor, na pessoa do Pai, só estabeleceu a sua vida porque ele se arrependeu. Nós queremos cura, nós queremos resposta, nós queremos uma direção, mas fora do trono. Jesus nos convida a entrar, por quê? Porque no tempo da lei, eu e você não tínhamos acesso ao Pai. Quem tinha era só os sacerdotes. Mas quando Jesus veio, lá em Mateus capítulo de número 3, ele aparece. E a Bíblia nos afirma, eu vou adiantar aqui por causa do horário, que lá no capítulo de número 27, versículo 51, a Bíblia nos afirma que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, representando o quê? O livre acesso através do Filho ao Pai. Hoje, você pode clamar ao Pai no seu quarto, na sua sala, dentro do seu carro, dentro do banheiro, aonde você estiver. Outrora era só os sacerdotes. E eu estou trazendo essa palavra de uma reflexão, de outro ângulo, para que você entenda que você, como filho, para Deus tem muito valor. Tem muito valor para o Senhor Deus. Pastor, eu sou tão importante para o Senhor Deus assim? Sim, por quê, pastor, eu sou tão importante? Porque você foi comprado pelo sangue do Filho, o Senhor Jesus, o meu irmão e o seu irmão. Para analisar o Senhor Jesus, ele é meu irmão e o seu irmão mais velho. O filho pródigo se aproxima, o pai o abraça, o pai fez festa. Quando um filho se arrepende, a Bíblia nos afirma, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E eu digo a vocês, o filho, ele se aproxima com confiança. Hebreus 4,16, repetindo, pastor, mas qual é a certeza que o senhor acabou de falar, que o filho se apresenta com confiança? Porque quem conhece o pai sabe como se aproximar do pai. Quem tem intimidade com o pai sabe como se aproximar do pai. Quem tem um relacionamento com o pai sabe como se aproximar do pai. Então, pastor, o filho fez o que fez e o pai passou a mão na cabeça? Não. O pai não passou a mão na cabeça. Porque pior para ele, ou melhor dizendo, não seria tão pior se o pai jogasse ele de escanteio. O pai jogasse na cara dele, você saiu, você fez isso, você fez aquilo, agora você vai ficar de castigo. Isso para ele não mudaria nada. Sabe o que mudou nele? Sabe o que levou ele a chorar, se arrepender?
Porque muitas vezes nós vamos armado, e isso nós se armamos todos. E o Senhor nos quebra. Porque o filho pródigo pensou, agora eu chegar lá, meu pai vai me colocar de castigo. Eu chegar lá, meu pai vai me colocar no quartinho e vai me desprezar. Mas quando ele chegou foi diferente. O pai abraçou, aleluia. O pai o perdoou. O pai disse, vamos fazer uma festa. Coloca vestes novas. Coloca um calçado nos seus pés. E ainda vou colocar um anel no dedo dele. Depois você pode ler o texto. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 16, 17 e diante. O que eu quero chegar a uma conclusão? Escuta. O que quebrou aquele filho no meio foi a atitude do pai. A consciência do filho refletiu na atitude do pai. É isso que o Senhor está dizendo. A sua consciência, as suas atitudes vai refletir em cima da ação daquele que você feriu. Daquele que você deixou chorando, ou seja, com a atitude que você fez com os pais, o pai vai ser diferente, diz, nossa, eu machuco ela, eu machuco ele, eu envergonho ela, eu envergonho ele, olha a atitude dela, olha a atitude dele, não, eu não sou digno, não, eu tenho que me consertar mesmo. É assim que o Senhor Deus está olhando para mim e para você nesta noite. Ele está de braços abertos. Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós já teríamos sendo destruídos. Para adiantarmos, ele disse, chegamos com confiança. Confiança e não é arrogância. Olha a humildade do filho pródigo. Confiança é saber quem é o seu pai. Eu sei quem é meu pai. Mas o pai surpreende. O Senhor, nesta noite, Ele está trazendo essa palavra ao seu coração. Porque em Romanos 8:15, nos afirma que nós chamamos o Senhor Deus de Abba Pai, que significa Pai próximo, Pai amoroso. Descansa o seu coração. Hoje, agora, o Senhor Deus nos visita e diz a mim e a você: os justos, os servos, os filhos clamam e o Pai ouve. Salmo 34:17. O que eu citei ontem. E quando você reconhece que você é filho, em João, Evangelho de Jesus, escreveu João, no capítulo 1, versículo de número 12, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, foi feito e deram o poder de ser conhecido como os filhos de Deus. Naquele dia que você levantou as suas duas mãos e reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, naquele exato momento você deixou de ser criatura de Deus e passou a ser filho de Deus. Filho tem intimidade. Filho entra nos santos dos santos. Filho não precisa falar com os anjos. Filho fala com o Pai e os anjos respondem. É por isso que o Senhor nos afirma, tá? Quando Satanás, ele chega para
pegar Jesus lá em Mateus capítulo 4, leva Jesus no alto pináculo de um monte e disse: lança daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para te guardar. E aí o Senhor fala a mim e fala a você. Os anjos são ministros de Deus que trabalham em nosso favor, amando de Deus Pai, nosso Senhor. Imagina um anjo com a espada desembainhada te guardando, te livrando. Aquele acidente não foi quase, não, foi o anjo que te guardou. Aquele atropelamento não foi quase, não, foi o anjo que te guardou. Aquela bala perdida não foi quase, não, foi a espada do anjo que tirou. O anjo de Deus te guarda, porque você é filho, você é herdeiro, o co-herdeiro de Cristo. E o Senhor, nesta noite, está falando ao seu coração por intermédio da sua palavra. Se você é filho, se você é filha, se comporta hoje como filho. Reconheça que você tem um pai. Reconheça que o seu pai, ele olha para você. E se há um coração arrependido do filho, o pai não vai te castigar, o pai não vai te crucificar. Porque o que chama a atenção do pai é o arrependimento sincero. O que chama a atenção do pai é um coração aquebrantado. Porque para o pai, todo filho tem direito à segunda chance. É o que o Senhor Deus está falando no seu coração. E nós vamos agora entrar no momento da oração. E eu digo a você que nesta noite você começa a refletir como filho e como filha de Deus Pai, o nosso Senhor. Como filho, como filha, eu estou agradando meu Pai. Porque o tema é filhos que clamam. Pai responde. Eu já citei e repito Jeremias 33:3. Clamas a mim e respondeste-ei. Clamor, como eu já disse, é o Salmo 46 e o verso 1. O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O meu socorro vem do meu Pai. Salmo 121. Você já parou para analisar quão grande é o Pai que você serve? Se você já parou para analisar, você vai orar comigo agora. Você vai orar comigo agora. Pois aqui está o mural. E aqui eu vou descer. E agora, me colocando na posição, pela infinita misericórdia dele, como intercessor, vou interceder pela sua vida como filho e filha. E o mural está aqui. E eu creio na resposta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ore comigo, em nome de Jesus. Só se você crer. E já prepare o seu copo com água, na certeza que a sua oração vai chegar ao trono. Vamos orar. Atenção, Brasil.
Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glorioso Deus, aleluia, Altíssimo, maravilhoso e poderoso Pai. Uma vez mais, aqui estou, já de joelhos dobrados, adentrando eu a tua santa, gloriosa e maravilhosa presença. Pai querido, Pai amado, hoje nós nos aproximamos do teu trono, o trono da tua graça, conforme diz a tua palavra em Hebreus capítulo de número 4, versículo 16. Ó Senhor, não estamos aqui confiando em méritos humanos, mas na tua misericórdia. Pai Santo, recordando-me do filho pródigo que chegou ao fundo do poço, mas quando olha para si, vendo a situação, levanta a sua cabeça e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, meu Senhor e Pai. Aqui estamos nesta noite, no quarto dia do santo jejum e oração. Pai Santo, Deus poderoso, eu sei que existe pessoas nesta live que chegaram cansado, pessoas feridas, filhos feridos, filhas feridas, meu Pai. Filhos, meu Deus, que pensavam que não tinha mais direito de falar com o Senhor, devido aos erros, devido às falhas, devido aos pecados e às transgressões. Mas hoje o Senhor está abrindo o caminho novamente. E eu oro agora por cada filho, Pai, que está clamando, meu Deus, comigo neste momento soberano. Oh, meu Deus, que toda culpa, toda acusação, toda opressão espiritual caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama misericórdia sobre esta casa, derrama misericórdia sobre esta família, visita agora este lar. Meu Deus, derrama, meu Pai, a tua misericórdia, meu Senhor, sobre este casamento, sobre os filhos que estão doentes, que estão nos vícios. Meu Deus, traga cura, traga libertação, em nome de Jesus. Senhor, visita a vida espiritual de cada membro, meu Deus, dessa família. Visita a vida financeira, a saúde, meu Deus, mental, meu Deus, emocional, física, meu Senhor. Tu és Pai.
Que o teu socorro venha no tempo oportuno, meu Deus. Ou seja, é agora que nós precisamos da resposta. É agora que precisamos da direção. É agora que precisamos do milagre, meu Senhor e meu Pai. Que portas sejam abertas. Que milagres aconteçam. Que resposta chegue, meu Senhor e Pai. Que o Espírito Santo visita cada filho e filha nesta noite de oração. Ó Senhor, eu sei que tem irmãos e irmãs que estão, meu Deus querido, orando. Meu Deus querido, na qualidade de filhos. E que todo possa sentir a tua graça, a tua presença agora, Pai, pois eu declaro em nome do Senhor Jesus, aqui existe filhos que te clamam, existe, meu Deus, um Pai que responde, e é por isso, Senhor, que neste momento glorioso, eu levanto as minhas mãos, meu soberano, ó Deus, e apresento aqui o mural. Mural, Senhor, meu Deus, a qual teus filhos e filhas estão, meu Pai querido, clamando comigo. Meu Senhor, pessoas que acreditando, meu Deus, enviaram a foto, meu Pai querido, de membros das suas famílias, meu Deus, que estão doentes, membro, meu Deus querido, da família, Senhor, que precisam, meu Deus, do toque curador das suas mãos. Meu Deus, se porventura eu estou orando, meu Deus, por pessoas que estão debaixo de algum tipo de maldição, se eu estou orando por algum filho aqui representado, meu Deus, alguma filha aqui representada, meu Deus, que está sobre opressão maligna, que seja aniquilado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aqui tem essa casa, meu Deus, a qual a tua filha precisa vender, meu Deus, que está aqui no mural, Senhor. Aqui tem essa pessoa, meu Deus, que está apresentando essa casa, a negociação desta casa, meu Deus querido. Aqui tem, meu Pai, esses produtos que estão à venda. Aqui tem vida de pessoas, meu Deus, que precisa de restauração espiritual. Meu Deus, vai tocando agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Senhor e meu Pai, é o teu servo e o teu filho que te clama. Senhor, aqui do outro lado, meu Deus, tem um mural de nomes, a qual, Senhor, eu apresento a Ti pessoas. Meu Deus, algumas delas, meu Pai, estão em um tratamento, meu Senhor, precisando, meu Deus, do toque das Tuas mãos, Pai. E eu te clamo como filho. Ó Deus, do outro lado, o seu filho, a tua filha que te clama. Nós adentramos, meu Pai, o trono da graça, pois o véu, meu Pai querido, se rasgou. E aqui, meu Deus, te suplicamos, faça alguma coisa acontecer. Meu Deus querido, o filho que está chorando agora, a filha que chora, meu Deus, por milagre acontecer, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Oh, querido Deus, e eu entrego nas tuas mãos na certeza da resposta desta oração, em nome do Cristo Jesus, o teu Filho. Aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, eu acredito e eu creio na tua resposta. Eu creio, meu Deus, que algo começa a acontecer. E eu creio, meu Deus querido, que os testemunhos vão começar a se manifestar. E que toda ação maligna e diabólica caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que acabou de orar comigo, eu digo a você, que está comigo nesse propósito de jejum e de oração. Descansa o teu coração como filho e como filha. E nunca esqueça que o Pai, sempre tem o melhor para o filho. Quando eu estou falando do Pai, eu não estou falando do Pai terreno, estou falando do Pai celestial. Ele sempre tem o melhor para você. Olha o que o Pai fala para o Filho. Em João 13:7. O que eu faço agora, não saberás tu, ou seja, quem sabe o não, quem sabe é o espera, aquieta-te, tem bom ânimo. Aí ele disse, o que eu faço agora, não saberás tu, mas vai compreender depois. O Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, como filho, clama o Pai. Pai, passa de mim esse cálice, sem quer que eu beba. Por 3 vezes ele faz a mesma oração. E o Pai não respondeu. Aí o Pai fala ao Filho, o que eu faço agora, o silêncio, você não vai compreender, mas vai entender depois. E aí quando ele chega na cruz, ele entende e disse, Pai, está tudo consumado. Aleluia. Fica com essa palavra e não se desespere. O Pai cuida de você. O Pai zela pela tua vida. Descansa. O Pai, Ele vai te surpreender. Tem cura sendo manifestada nesta noite. Tem resposta chegando nesta noite. Tem restauração espiritual nesta noite. Receba em nome de Jesus. Nós vamos finalizar às 22 horas. Eu sei que tem irmãos que têm os compromissos nas suas denominações. Não desmerecendo, mas às vezes o Senhor Deus quer falar de tal forma gloriosa aqui, que eu me consagro no santo jejum, busco uma palavra, na certeza que Deus irá me usar. E se você puder voltar no começo desta live e acompanhar cada detalhe que o Senhor Deus falou, você vai ser bem-aventurada, bem-aventurado. Amém? Pega o seu copo com água, como o meu está aqui, e vamos orar. Senhor Deus, eu consagro ao Senhor esta água, na certeza que um filho ou uma filha levanta ao céu. E quando eles fizerem uso, meu Pai, desta água, Pai, eu creio que alguma coisa vai acontecer. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e através do Espírito Santo. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dobra a sua atenção. Amanhã, sexta-feira, permitindo o Senhor nosso Deus, nós vamos adentrar no 5º dia desse propósito, do santo jejum
e oração. Eu já estou aí pela misericórdia do Senhor há 4 dias jejuando. E eu quero convidar você a adentrar comigo neste propósito. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais íntimo do Pai tu fica. E uma outra coisa que eu preciso falar ao vosso coração. Você que não enviou a fotografia ainda. Eu não estou profetizando, eu estou te precavendo. Não espera as coisas piorar, as coisas se agravar, ou alguma coisa acontecer, para depois você mandar a fotografia de alguém. Ah, tá tudo bem, não vou mandar não. Uma pessoa que tem condições, ela compra um carro e manda fazer uma blindagem no carro. E isso não significa que ela está profetizando um assalto na vida dela. Ela está se precavendo, porque se ventura acontecer, ela está ali. Então, quantas pessoas deixam a desejar? E muitas vezes eu me pergunto, será que é por causa dos R$5? Porque se a pessoa chegar para mim e falar, pastor, eu preciso, mas eu não tenho condições hoje. Deus vai levantar recursos de alguma forma. Eu tenho certeza que você não vai ficar sem participar. Então, eu tenho certeza que tem alguém ligado a você, da sua família, da sua parentela, ou amigos, que precisa de uma intercessão. Ah, pastor, eu já quebrei a cara, eu já cansei, não vou não. Não pensa assim não. Porque pela minha mãe, eu orei 8 anos. 8 anos orando e jejuando pela vida da minha mãe, para ela chegar hoje na posição que ela está. 8 anos. E você? Só porque as pessoas te entristeceram, só porque as pessoas usadas pelo adversário te humilharam, te confrontam, não deixa o adversário fazer mim na sua mente, porque você é o agente de milagre para essas pessoas. Então Deus está dando a oportunidade. Um líder espiritual que pela misericórdia de Deus tem uma intimidade com Deus, uma vida no altar intercedendo pela sua vida e pela vida da sua família. E ainda tem pessoas que não tem assim, coragem, não se esforça para mandar uma foto, para mandar um nome completo. Não espera o pior acontecer. Não espera. Ô, minha mãe está aí, ó. Penha Souza, meu presente, minha mãe. Vamos finalizar? Irmãos, eu vou falar uma verdade para os meus amados irmãos e finalizar. Tem 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas que já enviaram mensagem para mim, pastor, eu sou muito vivida na questão do evangelho, mas eu não conheço pastor igual o senhor. João capítulo 3, versículo 30. Que eu diminua e o Senhor cresça. Não estou falando aqui para me vangloriar. E pessoas falam, ah, pastor, eu não vejo, pastor, eu não conheço. E olha que eu já conheci muitos pastores, eu não vejo, o senhor é diferente. E eu falo para eles. Infelizmente, é esse que você acabou de elogiar que não são valorizados. Não são valorizados. Mas aqueles que não estão nem aí, esses são valorizados. Mas eu só tenho que glorificar Deus, porque Deus tem sido tão bom e o nome do Pai tem sido glorificado. E é por isso que eu quero convidar você. Eu quero convidar você para nos ajudar nesta obra. Pastor, como que eu posso ajudar esta obra? Você pode ajudar sendo dizimista, ou você pode ajudar sendo ofertante, ou você pode ajudar sendo mantenedor desta obra. Eu preciso da sua ajuda. E eu pergunto, se algum dia eu parar, não fazer mais live, não te mandar mais orações, não enviar mais mensagem, eu estacionar, parar, será que você vai sentir falta? Será que quando você enviar uma mensagem na expectativa de um retorno,
de uma palavra, de um sonho que você teve e Deus me usar para ter o discernimento do seu sonho? Ou você pedir socorro e você não encontrar? Será que vai sentir falta? Eu não vou viver eternamente. Mas enquanto eu estou aqui, nos ajuda a levar o Evangelho com a sua contribuição. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falar no seu coração, o que ele tocar no seu coração, você enviar, já nos ajuda. Eu peço porque não é para mim, é para a obra. E quem vive da obra e para a obra é sustentado pela obra. Eu não tenho vergonha. Porque tem muitos aí, enfim. Eu digo a você, nos ajude. O Dinésio, que está sempre nos auxiliando, colocou aí agora na sua tela o número do Banco do Brasil, a conta da Caixa Econômica Federal e o número do Pix. Nos ajude. Deus abençoe a sua vida, irmã Vânia. Olha aí, ó, pessoas que reconhecem o trabalho e que têm sido beneficiada pelas orações, pelas intercessões, está dizendo aí, eu tenho o prazer de ser fiel a esta obra. Então, meus amados irmãos, nos ajude. E eu creio que a sua recompensa virá em nome de Jesus. Vamos finalizar? Só repetindo, eu estou aguardando as fotos para colocar no mural, no nome de Jesus. Encurva a sua cabeça e vamos finalizar. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Deixa eu te falar uma verdade, não tem vergonha. A minha companheira entrou de férias. E vocês estão me acompanhando que eu fico aqui, live, oração, vale, busca. Eu não tenho férias. Nesse período que ela está de férias, eu podia estar agora levando ela para algum lugar. Mas graças a Deus que nós não temos o recurso, nós estamos dentro de casa. Mas graças a Deus estamos com saúde. Mas eu podia estar onde? Podia estar em algum lugar com ela. Levando ela para passear em algum lugar. Porque ela trabalha e eu vivo na obra. E quando ela está de folga, nós trabalhamos na obra juntos. Mas ela sempre me auxilia. Mas ela é de férias. E eu não tenho condições de poder levá-la para algum lugar. Por um lado eu fico triste, mas por outro lado eu glorifico a Deus porque nós estamos com saúde. Então pare e pensa. Pare e pensa. Eu preciso da sua ajuda. Como ministro do Senhor Deus, eu abençoo a sua sexta-feira. Que a sua sexta-feira venha ser uma sexta-feira de conquista, livramento, vitória, paz e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória, em nome de Jesus. Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada, juntamente com a sua família. Não esqueça, após a última refeição, abre o seu propósito de jejum até o horário que você apresentar diante do Senhor nosso Deus, e vamos adentrar no 5º dia em santo jejum, em oração, e amanhã, querendo Deus, às 21 horas, eu e você e eu e o Senhor Jesus, nesse propósito para a glória de Deus. Uma excelente e abençoada noite. Amém, irmã Vânia, eu tomo posse no nome de Jesus. Fica na paz.